Vai bater um papo comigo agora o Beto Guimarães, ex-prefeito lá de São José do Goiabal e é pré-candidato a deputado federal também, não é isso? Tá aí. Boa tarde, Beto. Tudo bem? Boa tarde, querido amigo Carlos Moreira. Boa tarde, seus ouvintes. São alegria estar aqui mais uma vez, irmão. Eu vi uma homenagem bonita que você prestou para as APAES, para a APAE de João Monlevade. Quer repetir, por favor, Beto? Ô Carlos, eu passei uma mensagem para você ontem, mandei para o Rafael lá da APAE. Todas as APAES são dignas de todos os aplausos nossos. Toda gestão tem que ter um olhar distinto para as APAES. E a de Monlevade, especificamente, completou 51 anos, não é isso? Isso. E nós cumprimentamos, a gente reconhece, acompanha e vê o trabalho brilhante que ali é realizado. E só os pais de apaianos, das crianças que ali são atendidas, Carlos, é que tem a real consciência da importância da entidade. Grande parte da direção são todos voluntários e tem que dar apoio, irmão. Tem que dar apoio porque ali cuida de vidas de uma maneira muito afável, sabe? Eu conheço a APAE de Dom Silvério, com a Dora. Eu conheço a APAE de Rio Piracicaba, de Alvinópolis. E a de Goiabal, curiosamente, foi instituída por um prefeito que me antecedeu, Carlos, amigo seu inclusive, que era o Pedro, mas quem colocou para funcionar foi a nossa gestão, em 2009. E lá funciona até hoje, graças a Deus. Muito bem, mandar um abraço para a Jaqueline aí, né, comando da APAE aqui em João Monlevade, e a todos da APAE aqui em João Monlevade, e um abraço a todos da APAE, a APAES da região aí, né? Galera acompanhando o programa aí. Roberto, a gente vê no dia a dia a sua preocupação com as estradas e com os caminhoneiros. Como você vê hoje a real situação dos caminhoneiros que utilizam as rodovias aí, que cortam a nossa região? Carlos, existe um déficit danado de estrada. As estradas no Brasil, elas não cresceram o tanto que cresceu o volume de veículos, seja caminhão, seja carro de passeio, transporte remunerado, ônibus, carros de aplicativos. E se você pegar algumas partes do país, apesar que você perguntou da região, eu vou falar, tem estradas modelo primeiro mundo. Minas Gerais é a maior malha rodoviária do Brasil. É o estado com mais quilômetros de rodovia. E é um estado fraco em ferrovia, hidrovia nem se fala. Então a malha rodoviária, ela é deficitária. E na nossa região especificamente, Carlos, e você tem levantado sempre a voz com isso, junto com outros atores da sociedade, Carlos, passam os dois piores trechos de duas rodovias importantíssimas na nossa nação, que é a 381 e a 262. Eu não estou sendo repetitivo em ficar falando isso, não é porque eu estou numa pré-campanha deputado federal, não, te afirmo que não. É porque eu conheço, eu trafego. Eu tive um irmão que bateu um carro na 381 e veio a falecer de 23 anos de idade. Sabe? Roberto, o caminhoneiro que passa aqui, trevo de Caeté, ali é um local de acidente. Não tem condição o afunilamento daquele não tem condição a terceira cidade do país, que é Belo Horizonte, numa rodovia que liga, Carlos, Rony Alcântara também aqui presente, uma rodovia que liga Belo Horizonte a Vitória, um PIB fantástico que passa por essa rodovia. Ali em Caeté é criminoso aquele afunilamento. Eu vou falar uma coisa aqui, tinha que ser preso o diretor, o presidente desses órgãos, que tem recurso e não corrige aquilo. Eu não estou falando que a entrada de BH lá, chegando em BH, está feia. Eu não estou falando de uma rodovia de terno, não. Estou falando de uma rodovia segura. E ali no afunilamento, Carlos, você lembrou muito bem em Caeté, é criminosa. É criminoso o que acontece ali. Quando você chega aqui nos trevos de Monlevade, olha o que Monlevade representa para essa região. Monlevade é destaque. Os dois trevos ali têm horários e períodos do ano que não tem condição de trafegar. A pessoa fica 1 hora esperando ali. E tem que esperar prudentemente. Lógico que tem que esperar. Mas não oferece condição o tanto que se cobra. E outra coisa pior, Carlos, tem muita gente falando nisso, mas as autoridades não estão ouvindo.
Esse modelo de cobrar pedágio antes de prestar o serviço, ele vai na contramão de tudo que é razoável. Ele vai na contramão de tudo que é razoável. Pedágio caro. Caro, caríssimo. Qual que é a lógica, irmão? A lógica é: o governo arrecada o imposto da pessoa. Eu vi um cara falando assim outro dia: mas eu não pago imposto, eu não tenho esses DARF, documento de arrecadação federal, o DAI, documento de arrecadação estadual, não pago imposto. Meu amigo, quando você compra o arroz, o imposto está embutido. Quando você compra o gás, o imposto ali. Quando você abastece seu carro, o imposto ali. Quando você paga a sua energia, o imposto ali. Você paga sim. O governo federal arrecada 70% de tudo que o país precisa. Estou citando o governo federal porque as rodovias são federais. Então, com esse recurso, eu tinha que construir a rodovia primeiro. Depois que construir, prestou um benefício à sociedade, Carlos, aí sim, institui-se um pedágio para manutenção e segurança, para que tenha postos privados de atenção aos caminhoneiros. Tem uma lei hoje que é curiosa, Carlos Moreira. O caminhoneiro é obrigado a parar a cada 2 horas por um relaxamento e um descanso. Só que não tem postos na rodovia aqui na nossa região que acolha esse profissional, e lá na ponta, quem está esperando mercadoria está cobrando cada transportadora que pressiona o cara. E o motorista autônomo, dono do próprio caminhão, muitas vezes, uma pedra quebra um para-brisa, PRF vai e autua o cara. Porra, não tem local de trocar, tem que ter uma coisa razoável, tem que ter um novo modelo de orientação, de fazer o cumprimento da legislação, sem ser meramente punitivo, Ronaldo Alcântara, sem ser meramente punitivo. Porque já demonstrou que só a punição não corrige, não transforma no ideal que a gente precisa. Roberto Lourenço, fala pra gente, você foi prefeito de Goiabal e agora é pré-candidato a deputado federal. Como está vindo a sua campanha aqui em Monlevade, na região, em Goiabal, na região de Ponte Nova, como está a situação? Carlos, eu brinco que eu fui vereador e 3 vezes prefeito. E no primeiro mandato meu eu tinha cabelo e era preto. Depois do quarto, os que não caíram ficaram brancos. Mas que bom que foi assim que me realizei a minha biografia enquanto homem público. Criei meus filhos e tive esse convite para vir a candidato a deputado federal, é a 3ª vez. E nós começamos a circular a região, conversando com prefeitos, vereadores, comunicadores, a exemplo de vocês aqui, que é uma voz uníssona de todo homem público. E para minha grata surpresa, o abraço, a adesão, a musculatura que a campanha vem ganhando, nos deixa muito animados, sabe, Carlos? Até porque a minha proposta, eu já conversei isso com você, já fui aconselhado por você. Eu não vou no sul de Minas, eu não vou no norte de Minas, eu não vou na região centro-oeste, eu não vou em outras regiões buscar voto, que eu não vou ter condição de atender enquanto deputado federal. Eu vou circular na minha região, Carlos. Eu vou circular aqui no Médio Piracicaba e no Vale do Piranga. Que região é essa? São 2 micro-regiões irmãs, onde passam as piores rodovias do país, onde temos 3 grandes hospitais que precisam de atenção: Margarida, aqui em Belo Horizonte, Gavazza e Nossa Senhora das Dores em Ponte Nova, e todas as cidades, Carlos, que tanto contribuem com o PIB do estado de Minas Gerais, descendo de Itabira por Nova Era, Bela Vista, Prato, Diniz, Goiabal, subindo a Raul Soares, São Pedro dos Ferros, Rio Casca e em direção a Ponte Nova ali. Hospitais, aliás, Carlos, que através da articulação nossa e o modesto prestígio junto do governo de Minas, nós encaminhamos agora 5 milhões e 200, não de emenda parlamentar, não. O deputado, não é emenda de um deputado, não, foi prestígio da nossa região. Fui no governo, expliquei a situação do Margarida, expliquei a situação do Gavazza, destinamos 1 milhão para cada uma. Conversei agora recentemente com a direção, isso já está...
está publicado pelo governo, a gente está aguardando pagamento. Fui a Dionísio, fui a São Domingos do Prata, a Dom Silvério, Rio Prescado e Alvinópolis, conseguimos aportar recursos financeiros lá também. E tudo isso traz. Sem ser deputado já está conseguindo. Sim. Então, o senhor eleito vai trabalhar mais ainda. Sim, estou muito animado. E a pré-candidatura está ganhando corpo. Ganhando corpo. E acho que João Monlevade preciso que abrace esse propósito nosso, ser deputado federal pela nossa região. Por isso, muitas coisas não acontecem aqui por falta dessa representatividade, Carlos Moreira. Isso é um fato. Nós temos a nível estadual uma representação fantástica. A espinha dorsal respeitadíssima da família Mauri, que já contribuiu com mandatos dele, mandato de Tito, mandato de Teófilo junto com você aqui em Monlevade, e Adriano Alvarenga, agora de Rio Casca, na outra ponta da nossa região. Então, a nível estadual, estamos muito bem representados, sim. Mas a nível federal, há mais de 30 anos que a nossa região não tem um candidato daqui que circula, que conhece, que sente os problemas aqui da nossa região, e isso é muito sério, porque na hora de fazer o orçamento lá em Brasília, tem que ter um deputado federal daqui, não aquele que vem a cada 4 anos, pega os votos e vai embora. E são muitos. Somente a cada 4 anos. A lei permite, a gente respeita. Isso não é uma crítica do mérito, não. A minha consideração, a minha observação, o dever me chama a mostrar isso para as pessoas, é que precisamos de uma pessoa que mora, que circula, que sente. Porque Brasília só está o dinheiro. Me perguntaram outro dia assim, se você eleger deputado federal, Beto, você muda para Brasília? A resposta estava na ponta da língua. Eu falei, Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Eu quero ser deputado federal pela minha região, quero circular aqui, vou em Brasília a trabalho na segunda à noite e volto na quinta. Agora, segunda de dia, sexta, sábado, domingo, é rodar na região, sentir o problema e ir em Brasília buscar a solução. Ô, Roberto, eu tenho que terminar o programa agora. Qual recado você manda aí para a turma que está acompanhando a Global e a TV Net Brasil? Primeiro que eles têm muito bom gosto, né, Carlos? Acompanhar a Global e a TV Net Brasil. Isso demonstra toda a confiança de você e sua equipe enquanto comunicação leva para as pessoas. Mas é só agradecer, dar um abraço a todos novamente, abraçar novamente a PAI, dizer para João Monlevade, dizer para toda a região. Eu estou levando essa pré-candidatura com a seriedade que ela merece, com o respeito que as pessoas precisam e com a determinação de trabalhar que um candidato tem. Aconteceu uma coisa comigo sexta-feira, eu tive 16 anos de mandato. E sexta-feira a minha última conta foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado e referendado pelas câmaras municipais. Claro que isso é minha obrigação. Claro que é minha obrigação ter todas as contas aprovadas. Fizemos o correto. Mas é tão gratificante quando um órgão técnico, quando o Tribunal de Estado fica 2 anos em cima das suas contas e fala, está aprovado o prefeito Zé Roberto Garif Guimarães. A Câmara vai lá, referenda. Muito feliz. Obrigado, João Monlevade. São José do Goiabal, sempre ao dispor. E no Goiabal, faça da minha casa a extensão da casa de vocês. Muito obrigado, João Monlevade. Eu agradeço aí, Roberto Guimarães, e convido a voltar mais vezes, bater um papo com a gente aqui.